As 90 mil farmácias e drogarias brasileiras não fecharam um único dia durante a pandemia como uma legítima porta de entrada da saúde no país. E foi nesse momento que a expressão assistência farmacêutica se tornou uma espécie de mantra no mercado farma. Afinal, que novo serviço nossas farmácias estão autorizadas e estimuladas a prestar aos clientes nesse momento? Até onde eles podem ir? Há territórios proibidos na relação entre cliente e farmácia? Todas as 90 mil lojas farmacêuticas do país podem e devem prestar esse serviço? Quem vai nos dar uma assistência farmacêutica sobre esse tema tão complexo é a doutora Daniele Marini, coordenadora do curso de farmácia da Faculdade Maria Imaculada de Mogi Guaçu, coordenadora dos cursos de pós-graduação em farmácia clínica da Unicep de São Carlos e diretora tesoureira do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, que, aliás, está completando 60 anos e promove entre os dias 10 e 13 deste mês, semana que vem, o 21º Congresso Farmacêutico de São Paulo. Olá, Daniela, obrigado por estar conosco. Olá, boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui, Celso, obrigada pelo convite, para falar ainda mais de um tema amplo, importante para a sociedade e que, do meu ponto de vista, é o que vai modificar muito a profissão farmacêutica. Então, eu acho que a gente vai ter uma boa conversa e vamos tentar tirar todas as dúvidas dos nossos colegas. Estou certo disso. Antes de a gente falar sobre assistência farmacêutica, uma curiosidade. Quais foram, Dani, e quais têm sido os principais temas da agenda do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo durante esta pandemia? A pandemia foi muito complexa, né, para a profissão farmacêutica, né? Ela envolveu quase todos os setores, da área da distribuição, área de hospital, falta de medicamento, as drogarias, e o Conselho, em nenhum momento, ele se furtou de discutir os assuntos e trazer. Então, se você me perguntar qual é o principal, eu acho que o principal foi tentar dar uma assistência para o farmacêutico num período muito complicado. Basicamente, legislação, mudanças legais. Nós tivemos uma mudança, Celso, muito forte na fiscalização dos conselhos, com a nova publicação da resolução federal, a número 700. Isso trouxe impactos muito positivos, que eu acho que é uma outra conversa que a gente pode trazer, e nós estamos implantando ela. Mas não só isso, nós tivemos a mudança do Código de Ética. Hoje tivemos um novo Código de Ética, 701, que também traz importantes mudanças para o profissional. E a gente está com um grande dilema, né, que o Conselho agora, neste momento, está trabalhando muito, que é a questão da venda de medicamentos em supermercado. Um projeto de lei que já várias vezes, né, nós trabalhamos contrário a esse projeto de lei, retornou novamente, e agora nós estamos dedicados a ele para que esse projeto não vá para frente e que o medicamento fique dentro das farmácias mesmo. Nós estamos com vocês nesse tema até o fim. A BCFARM dá apoio restrito a isso. Vamos precisar muito, viu, Celso? Sem dúvida. É uma força contrária bastante persistente. Dani, alguma informação, você tem algum dado atualizado sobre o número de farmacêuticos que foram colhidos pela Covid-19? Aqui de São Paulo, pelo menos? Então, no estado de São Paulo, eles pararam, né? Nós estávamos provavelmente lá para março, maio foi o último relatório que nós tivemos. Em maio, a gente estava entre a terceira profissão que estava mais crescendo o número de farmacêuticos contaminados. Depois, com a vacinação, que foi uma briga, se a gente fala que teve briga na pandemia, essa foi uma das, viu? O Conselho Regional de Farmácia, nós ligamos para quase os 645 municípios aqui do estado, brigando para que o farmacêutico fosse vacinado, e depois disso eles pararam de monitorar. Hoje não temos mais nenhum controle, não é mais apresentado, então não tem um resultado tão atual agora para te passar. O número de vítimas, portanto, está sob controle, né? Por enquanto, atualmente está, né? Espero que agora com a terceira dose, lembrando aos farmacêuticos que estão nos assistindo, que já está liberada a terceira dose, que se vacinem, que não é só um direito, é uma necessidade, né, Celso? A gente que lida com o povo, estamos muito acostumados exposto a se pegar. Então, aos farmacêuticos que estão nos escutando, que se vacinem, não deixem de vacinar, porque é o que está realmente controlando a pandemia. E tome a terceira dose.
Sem dúvida. Você acha que há algum negacionismo de farmacêuticos de São Paulo, pelo menos? Existe. Existem alguns pontos. Não temos dados concretos de uma pesquisa, né, que a gente poderia até pensar em fazer, mas relatos de fiscais nossos que vão visitar as regiões que estão muito preocupados com o farmacêutico que ainda não se vacinou. E perto de mim eu tive perdas de farmacêuticos, ex-alunos meus, que não se vacinaram e chegaram ao óbito. Isso é muito triste, né? Porque a vacina está ali. Sem dúvida. Bem, assistência farmacêutica. Antes de mais nada, há algumas variantes de nomenclatura sendo usadas, né? Clínica farmacêutica, consultório farmacêutico. Alguma restrição do Conselho Regional de Farmácia quanto a essas alternativas de nomes? Há um nome clássico que é assistência farmacêutica? Então, isso é muito complexo, né? E tem um impacto muito negativo. Porque quando a gente consegue, eu vou falar até da parte, não é da academia, mas da pesquisa, quando a gente quer comprovar alguma coisa, a gente precisa de dados. Quando a gente começa a usar nomenclaturas muito diferentes, fica difícil coletar esses dados. Então, assim, hoje, o Conselho Federal de Farmácia, ele adota o nome cuidado farmacêutico, que é o nome mais abrangente, porque, assim, a assistência farmacêutica, Celso, é um ciclo. Então, a assistência farmacêutica não é exclusiva do farmacêutico. Ele vai desde a produção, a seleção, aquisição, distribuição, armazenamento e a entrega do medicamento. Então, é todo um ciclo do medicamento que envolve inúmeros profissionais. Dentro da assistência farmacêutica, eu tenho aquela parte, que é a parte do cuidado, que é a parte que eu estou mais ligada ao paciente, que é onde eu vou prestar os serviços relacionados ao medicamento. E dentro dessa parte do cuidado, a primeira nomenclatura que nós tivemos foi a atenção farmacêutica. Você tem inúmeros livros, inúmeras coisas. Dentro da atenção farmacêutica foi uma maneira de tradução errônea. E isso foi perpetuando. Hoje, a expressão que nós utilizamos é o cuidado farmacêutico, que ele pode ser feito em qualquer lugar. E dentro do cuidado farmacêutico, a gente tem o consultório. O consultório farmacêutico nada mais é que uma estrutura física, que vai estar pronta para receber o farmacêutico para realizar o cuidado farmacêutico. E dentro do cuidado, que engloba todos os serviços, nós temos uma partezinha, que chama acompanhamento farmacoterapêutico. É quando eu vou acompanhar a terapia do paciente. Então, é o cuidado, o acompanhamento, e o local onde se faz isso é o consultório. E a pergunta que não quer calar, Dani, se o farmacêutico vai atender o cliente atrás do balcão, nessa dependência particular e própria, quem fica no balcão nesse momento? Então, a gente acredita no seguinte, você tem uma equipe, né? Você tem pessoas treinadas. E quando você treina bem essa sua equipe, Celso, você está ali dentro do consultório e você está dando assessoria. Eu, no meu ponto de vista, como passar e como está crescendo esses serviços, e a pandemia nos mostrou muito isso, como a sua primeira fala, o quanto foi importante os serviços do farmacêutico no período da pandemia. No futuro, a tendência é o quê? É que dentro das farmácias a gente tem até mais de um farmacêutico. Mas hoje, se você está na sua farmácia, e todo mundo deveria pensar em implantar esses serviços, você pode ir para o seu consultório, que está localizado ali, e a sua equipe estaria no balcão fazendo atendimento. Tá? Não há restrição no Conselho Regional de Farmácia em relação a isso. Algum consenso, Dani, sobre cobrança? Como cobrar isso? Tem que ser tabelado, depende do serviço, é um preço só? Como é que você situa isso? Eu acho que tem que ser cobrado. Tá? Eu tenho 3 consultórios farmacêuticos, eu trabalho em consultório em 3 cidades diferentes. Os meus consultórios estão dentro de instituição de ensino. A gente não realiza cobrança, mas eu não concordo com isso. Por que eu não concordo? Uma vez que o farmacêutico está se dedicando, está desenvolvendo, há necessidade de cobrar. Porque é um serviço de uma qualidade enorme e que até para a pessoa sentir-se valorizada deve ser cobrado. O quanto cobrar e como cobrar, Celso, não há consenso nenhum. É uma das diretrizes dessa próxima diretoria agora, nossa, né, que
logo vamos ter eleição aí no Conselho, é uma das diretrizes que nós vamos trabalhar em relação a isso, sobre a cobrança dos serviços farmacêuticos. Dani, você acha que essa movimentação em torno dessa expressão, citamos várias alternativas, cuidado farmacêutico, se justifica nos dias de hoje, na visão do Conselho? As farmácias, sobretudo os farmacêuticos que são obrigatórios, a presença obrigatória, estão sendo mal aproveitados diante do potencial e das necessidades sanitárias do país? Eu vou falar uma frase que eu tenho nesse último mês falado muito, Celso. Quem gosta de estudar um pouco de história vai ver que a farmacovigilância no mundo, ela foi construída por causa da talidomida, que foi um medicamento que causou malformação. Para mim, nós estamos no mesmo momento. A história da farmácia, a história do farmacêutico vai mudar partindo desta pandemia. Por quê? Nós temos uma resolução que permite alguns poucos serviços, né? A gente precisa ampliar isso e vai ampliar. Só que, no momento que se precisamos fazer teste de Covid agora e rápido, o que aconteceu? As farmácias realizaram de uma maneira extraordinária. Se teve um dos responsáveis pelo controle da doença, da disseminação, um deles foram as farmácias com seus farmacêuticos, que fizeram mais, só as grandes redes, né, tem uma estimativa de mais de 100 milhões de testes. E vacinas também, mas a vacina nem porque não chegou ainda no setor privado, toda a questão que a gente tem. As várias farmácias já estão aplicando, né? Eu tomei em farmácia. E você vê a própria vacina, mas e os testes? Se não fosse esses 100 milhões de testes, na rapidez que realizaram, você não acha que a contaminação seria muito maior? Então, se há um marco para a gente começar a olhar para dentro da farmácia, chegar à farmácia como uma prestadora de serviço, e que isso vai agregar muito para o profissional, que vai deixar de ser não utilizado como deve, que a população vai enxergar muito bem mais aquele estabelecimento. E vamos ser, né? A farmácia vai lucrar mais, porque a farmácia também tem que ter a visão de lucro. Todo mundo sai ganhando quando se implanta os serviços farmacêuticos, quando se implanta um consultório, quando começa a fazer esse diferencial para a população. História está contada com a pandemia. Também outra pergunta que ainda não vi uma resposta definitiva. Em relação a esses serviços, salvamento de temperatura, acompanhamento farmacêutico que você citou, enfim, essa série, quem tem que tomar a iniciativa de se começar um papo sobre isso? O cliente deve procurar, deve tomar a iniciativa, ou o farmacêutico, diante de algumas dispensações, deve tomar a iniciativa? Não há uma regra fechada, Celso. A partir do momento que você está dispensando, você percebe que aquela pessoa não está com uma glicemia controlada, uma pressão, você deve chamá-lo. A outra via também é correta. O próprio paciente vem à procura desses serviços, vem à procura de realizar. Então, não há uma regra. Há o quê? O farmacêutico ficar atento às necessidades da hora que ele está dispensando e ofertar esses serviços. E trazer isso para si, trazer a responsabilidade. Uma coisa que a gente mal fala, Celso, que para mim está sendo muito mal utilizado, é a questão de prescrição de suplementos alimentares e fitoterápicos. O farmacêutico, ele tem direito de escrever inúmeros fitoterápicos e inúmeras suplementações alimentares, que ajuda muito na terapia do paciente, e isso faz com que agregue muito valor dentro das farmácias. Então, eu até brinco assim, ao invés da gente ficar brigando para aqueles centavos naquela caixinha daquele medicamento que está ali na frente, que normalmente são centavos, né, que a gente tem, por que a gente não olha um pouquinho mais fundo? Por que a gente não trabalha com dermocosmético, com suplementação e com fitoterapia no processo de atendimento do paciente, no processo de cuidado? Você conseguiria resumir o que um farmacêutico pode fazer e não pode fazer, não deve fazer, quando ele se relaciona com o paciente? De maneira geral, existe um pró e contra definitivo aí? O principal, não pode ser dado diagnóstico. Diagnóstico é da medicina. E a gente não precisa invadir essa parte do diagnóstico. O que eu posso fazer? Eu posso solicitar exames,
eu posso realizar exames dentro da farmácia. Tem várias farmácias que já estão com medida judicial, que tem um aparelho que faz inúmeras coisas, e logo a gente vai ter liberação disso para várias outras farmácias, que está mudando a RDC 44. Eu posso realizar a parte de acompanhamento, eu posso prescrever suplementação fitoterápica, eu posso prescrever medicamentos isentos de prescrição. Então, o que eu posso fazer é muito mais do que eu não posso. A única coisa que eu preciso tomar cuidado não é atribuição do farmacêutico fechar diagnóstico. Caso eu identifique algum diagnóstico que ainda não foi fechado, é minha incumbência indicá-lo, enviá-lo para o médico. Simples assim. Não tem muito segredo. Você citou situações que exigem um enfrentamento da resolução 44. Isso está em negociação, está em estudo, vai ser mudado um dia para permitir às farmácias fazer isso sem pendenga judicial? Ela já saiu da consulta pública, ela era para ser publicada agora, ainda esse ano, no período de pandemia, mas ela está dentro da Anvisa, pronta, a portaria a RDC 44 e a portaria 344, provavelmente logo nós teremos novidades aí. E a RDC 44 permite todos os serviços a serem realizados. Isso vai dar um diferencial enorme para o farmacêutico na hora de realizar o cuidado farmacêutico. Tá? Novidades loguinho, eu acredito. Ótimo. Dani, a gente sabe que na sua gestão, na gestão do Dr. Marcos, o CRF se tornou uma verdadeira faculdade de orientação aos farmacêuticos, com inúmeros cursos, seminários, congressos, orientações e, uma coisa muito importante, fascículos. Eu fiz várias reportagens com os fascículos, muitos temas, né? Fabulosos, muito bem feitos. E vocês têm um fascículo enorme, muito vasto, complexo, sobre assistência farmacêutica, serviços farmacêuticos, né? Você acha que a dedicação do farmacêutico a esse fascículo por algum tempo, com alguma persistência, garante um conhecimento que vai orientá-lo nesse serviço? Com certeza, viu, Celso? Lá tem todo, desde a criação, como eu faço um POP, como que eu faço a declaração, como eu implanto o serviço dentro da farmácia. E se ele não quiser ver dentro do fascículo, a gente tem dentro da academia virtual, tem os cursos específicos para a implantação de cada serviço desse. Então, falta de informação não há. Então, se ele ainda se sente inseguro, como que a gente pode fazer? Só entrar na academia virtual, tem um curso determinado para ele, como que ele vai implantar aquele serviço dentro da sua farmácia. Por exemplo, na época agora da pandemia, do teste rápido, a gente fez inúmeros materiais auxiliando os farmacêuticos na implantação, porque foi muito rápido, né? Eu falo assim, nenhum farmacêutico fez coleta de suave nasofaringe. E eles tiveram que aprender. E era aprender agora, não é aprender amanhã. E aí nós tivemos todo esse suporte e acho que a gente conseguiu bons resultados aí, rapidamente. E você acha que, pelo nível você é professor em 3 faculdades de farmácia, uma mestre no assunto, que faz homologia em várias cidades, né? Você não para ensinando as pessoas, formando novos profissionais. Você acha que, de modo geral, os farmacêuticos, os jovens farmacêuticos saem da faculdade, das faculdades, todos, de modo geral, com esse espírito de prestação de serviço? Alguns não têm essa personalidade que garante um bom atendimento pessoal. Nós estamos falando de uma profissão que tem mais de 130 áreas. Então, é natural que a gente vai ter pessoas que vão ter essa aptidão, e é normal, né? Porque exige também, e pessoas que não querem, tá tudo bem, área para farmácia não falta. Mas o que mais me preocupa é o como formar. Eu vejo ainda, né? Eu sou professora de outros cursos da graduação, inclusive da medicina, e eu vejo um grande diferencial. A farmácia não entra em contato com o paciente desde cedo. A farmácia vai ter contato com aquela pessoa quase no final do curso. É isso que nós precisamos mudar na graduação. O nosso aluno de primeiro ano já tem que estar em contato ali, já tem que começar a aprender a atender, já tem que perder o medo da comunicação, o medo de chegar. Parece que o farmacêutico fica imóvel.
mas não é ele o culpado. O culpado foi que durante a graduação não teve isso daí. Então, a graduação ainda dos cursos de farmácia precisam olhar com mais carinho isso, precisa levar o aluno já em contato para que a gente possa desenvolver e ele chegar lá na drogaria, dentro da farmácia, e conseguir fazer realmente um atendimento. Você acha, Dani, que, indiferentemente de farmácia grande, de grande rede, ou farmácia independente, pequena, de bairro, essas duas categorias podem prestar a mesma assistência farmacêutica ou há limitações, de acordo com o porte da farmácia? A única limitação que nós temos hoje, que eu espero que seja superado o mais rápido possível, é a questão da RDC 44. Então, tem muitas grandes redes que já têm a liminar na justiça e podem fazer vários testes. Enquanto as que não têm liminar, só pode fazer aferição de pressão, glicemia, temperatura corporal. Isso dificulta bastante. Mas eu acredito que logo a gente resolva aí. E fora isso, Celso, as farmácias de bairro, elas deveriam atentar isso muito mais rápido do que as grandes redes. Normalmente, as farmácias de bairro estão localizadas em locais estratégicos de uma necessidade social enorme. E a população precisa deste atendimento, porque muitas vezes o único profissional que ela tem é o farmacêutico. O único profissional que ela consegue verificar, que ela consegue conversar, é o farmacêutico. Então, não é nenhuma questão de condição, é uma questão de necessidade social. E junto com a necessidade, você consegue fidelizar o seu paciente, você consegue trazer ele para dentro da farmácia. Então, é o que eu falo assim, entregar medicamento, entregar caixinha, está com seus dias contados. Qualquer profissão que for automatizada, né, está com os dias contados. O que você precisa agregar? Você precisa agregar informação, você precisa agregar serviços. Isso ninguém retira de você. Então, eu acredito que as pequenas farmácias logo precisam implantar isso. E nós, do Conselho, estamos sempre à disposição para ajudá-los. Dani, você falou em serviços automatizados, né? Isso me lembra um outro tema muito polêmico hoje, na atualidade, que é a telemedicina. E me parece que o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo divulgou uma opinião sobre a ética que cabe nesse atendimento, se isso tem sido feito, quais são as objeções, o que o Conselho acha sobre o teleatendimento em farmácias. Então, o teleatendimento em farmácia, Celso, a gente teve muita consulta em relação a isso, a gente foi estudar muito, a gente se reuniu com o CREMESP, é algo muito complexo e difícil. Por quê? A interação entre o médico e o farmacêutico, ela se faz necessária. Mas como que você vai garantir uma interação, uma vez que esse serviço, você coloca um computador lá na frente, o paciente chega na farmácia e ele é atendido pelo médico X. E ponto. Aí, se esse médico vai solicitar exame, se esse médico vai querer acompanhar, pode ser que nunca mais seja ele. Aí entra o Y, entra o Z, entra o W, e aí acaba a única responsabilidade ficando nas costas de quem? O farmacêutico, porque é ele que está presencial. E não é esse tipo de serviço que vai agregar alguma coisa ao paciente. A gente até fala assim que isso foi a uberização da medicina. Chega quem está mais rápido, né? Você acessa o sistema, chega quem está mais rápido. Não é dessa forma. Como a gente tem discutido muito, a telefarmácia, o teleatendimento na farmácia, que é algo necessário, não é algo ruim. Então, eu estou acompanhando o meu paciente, a gente já faz isso. Eu estou acompanhando meu paciente me liga via vídeo no WhatsApp para conversar, para tirar dúvida. É um atendimento. Não estou falando de assistência remota, de não estar lá. Eu estou falando do atendimento remoto. Então, assim, a tecnologia veio, ela vai ficar, ela vai trazer muitas coisas positivas, mas a gente ainda está naquele, sabe, aquela construção de ponte, onde você está traçando quais são os limites. Então, tem coisas que vão trazer muita informação, que vai ajudar, e tem coisas que, ao contrário, só vem para ganhar dinheiro, algumas pessoas ganharem dinheiro.
E essa questão da forma como estão implantando telemedicina, que querem implantar telemedicina na farmácia, tem muitos aspectos. Por exemplo, eu chamo o médico do Rio Grande do Sul, correto? Estou em São Paulo, o médico do Rio Grande do Sul me atende. E aconteceu algum erro, ele fechou algum erro. Quem vai processar esse médico? O Conselho de Medicina de São Paulo, o Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul? Como que vai funcionar agora? Então, assim, vamos primeiro analisar cada item, vamos implantar de maneira segura, para que a gente não tenha incidentes graves e depois não adianta aí reclamar. Dani, é possível conversar com você, qualquer diretor do CRF, sem tocar num aspecto muito delicado na relação entre farmácias e conselhos regionais. A questão das multas, né? Isso, no Brasil inteiro, os presidentes dos sindicatos do varejo se queixam de atuações que não têm muito sentido. O farmacêutico foi tomar um lanche na esquina, ele não está naquele momento e é multado. Isso tem solução justa para todos? Já implantamos a solução, Celso. A nova resolução 700 do Conselho Federal de Farmácia, nós construímos o perfil. Hoje, as farmácias são classificadas de acordo com o seu perfil. Perfil número 1, perfil número 2, perfil número 3. E o que é o perfil? É a quantidade de assistência que aquela farmácia teve durante 2 anos. Então, vamos supor, durante 2 anos você recebeu 10 visitas. E dessas 10 visitas, você teve 7 presenças. Então, você tem 70% de assistência. Visitas de fiscais, hoje, né? Visita dos fiscais do CRF. Período de 2 anos, tá? É durante o seu período. Sim. E aí chega o fiscal agora lá na sua farmácia e não está o farmacêutico. Tá tudo bem. Ele tem uma é perfil cota, número 1. Tem uma cota, né? Ele tem uma cota, é perfil número 1, não vai ser multado. Tá? Outra coisa que a gente mudou, que para nós da diretoria nos incomodava muito, você sabe que as farmácias podem ficar 30 dias sem farmacêutico. Chegava no 32º, 33º, o conselho vai fiscalizar. Está correto em fiscalizar. Só que chegava lá dentro da farmácia, o farmacêutico estava lá. Só não tinha ainda regularizado a documentação. E nós éramos obrigados a multar. Agora não mais, Celso. Agora, o farmacêutico tem ainda mais 5 dias para ele ajustar a documentação. Então, assim, teve mudanças impactantes no processo de fiscalização. Isso só em São Paulo, Daniela? Não, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. O Brasil inteiro já está funcionando isso. Já está assim. Depois, se quiser, a gente marca um dia só para conversar sobre perfil, sobre esse processo de fiscalização, novo código de ética. Então, trouxe mudanças importantíssimas. Outra coisa, aqui em São Paulo, como que eu consulto? O farmacêutico, né, o proprietário deve estar querendo saber. Que perfil que eu sou? Sou perfil número 1, sou perfil número 2, sou perfil número 3? Só entrar no sistema eletrônico, no ECAT, e lá no ECAT já fala que perfil que ele é. Quer dizer que vai terminar o conflito entre farmácias e conselhos? Eu acredito que sim, viu, Celso? A gente melhorou, assim, gradativamente, está vindo melhoras significativas, tanto para o proprietário quanto para a farmácia, cumprindo o que é legal, não deixando de cumprir. A gente tem um serviço que acho que a gente até conversou, que chama orientação, que o farmacêutico, para responder processo ético, ele foi orientado 2 vezes pela nossa fiscalização. A orientação, em conjunto com toda essa mudança de cenário, as multas reduziram lá embaixo. E isso, para nós, é muito bom, porque não é o nosso objetivo ficar multando. Qual é o nosso objetivo? Garantir assistência farmacêutica dentro das farmácias. O Conselho foi fundado nos anos 50, né? 60 anos agora, e eram outros tempos, né? Eram tempos dos oficiais de farmácia que atendiam como se fossem médicos, né? Praticamente. E o Conselho é desse tempo. Você não acha, como muita gente defende, que o Conselho deveria se chamar Regional de Farmacêuticos e não de Farmácia? A gente sempre fala, né? Conselho Regional de Médicos, Conselho Regional de Dentista. É muito complexo, né? Porque nós somos um dos conselhos que uma grande massa de pessoas e instituições que estão incorporadas é a farmácia. Mas, considerando que a gente está refletindo ao profissional, seria muito bom se chamasse Conselho Regional de Farmacêuticos. Mas, para mim, sinceramente, Celso,
qual é o nome, como é feito, o nome é mais uma denominação. Sim, sim. O que importa é realmente a gente conseguir trabalhar em conjunto, é capacitando essas pessoas, dando um suporte para os proprietários para que ele consiga fazer um diferencial. A questão de o número de farmácias cada vez está muito complicado para alguns locais conseguirem sobreviver, e a gente acredita que muito pelo serviço e pelo acompanhamento que ele pode implantar, ele pode ser um diferencial, e realmente mudar essa estrutura, deixar o conselho mais dinâmico, menos burocrático, mais acessível, e que o farmacêutico entenda que o conselho não está ali só para fiscalizar. Ele precisa fiscalizar, porque ele é um órgão fiscalizador, mas o conselho, ele entenda que o conselho é um órgão que veio para ajudá-lo e que ele pode usar isso a seu favor. Você, evidentemente, não viveu esses 60 anos do conselho. Viveu uma parcela muito pequena desses anos. Você tem conhecimento pleno da história do conselho. Você destacaria as principais vitórias do conselho nesse período? O que mudou radicalmente no mercado graças à luta do conselho? Celso, eu vivi essa mudança, né? Eu tenho 23 anos de formada. E logo que eu me formei, quando eu entrei no Conselho Regional de Farmácia, existia uma lista de lugares para você assinar. Você assinava, você não estava presente. Aquilo me marcou profundamente. Como assim? Eu estudei 5 anos e meio. A faculdade era 5 anos e meio. Como que eu estudei 5 anos e meio para ficar na minha casa assinando um local? E nesse processo, né, de 20 e poucos anos, a gente conseguiu, aqui em São Paulo, garantir que as farmácias tenham um farmacêutico. A gente conseguiu garantir a presença. E isso foi por causa da fiscalização do conselho. Eu acho que nós estamos em outra fase agora. Nós estamos na fase de garantir que o farmacêutico cumpra o que está na lei. E a Lei 13.021 de 2014 é muito clara. O farmacêutico tem que fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, o farmacêutico tem que implantar a farmacovigilância, e aí inúmeros farmacêuticos que você conversa, mas o que é farmacovigilância? Eles não sabem nem como fazer. Então, eu acho que a primeira meta da vivência, do que o Conselho veio para fazer, ele conseguiu, foi colocar o profissional lá, garantir assistência, e agora eu acho que o Conselho vive um segundo momento, que é o quê? Trabalhar junto com os farmacêuticos para que a gente possa cada vez mais utilizar os farmacêuticos de maneira apropriada, fazer com que os farmacêuticos prestem mais serviço à população e que realizem tudo que está cumprido dentro da legislação. Então, eu espero aí vivenciar mais 100, 60 anos, Celso, para contar essa segunda metade da história. A primeira eu contei 20, a segunda eu espero contar aí os 60 anos. Que ótimo para o conselho isso. Você reconhece que o primeiro emprego do farmacêutico hoje é a farmácia, é o varejo? E por isso a gente encontra grande parte dos profissionais ainda inexperientes, né? não muito bem formados para o dia a dia da farmácia, né? A gente até acabou de lançar, chama Roda do Conhecimento. Farmacêutico recém-formado que está indo para a drogaria, ele tem aí 10 cursos, 10 mini-cursos para ir mostrando para ele, olha o que você vai enfrentar. Mas, novamente, a gente sabe disso. Nós, dentro da academia, sabemos que é essa realidade, mas a gente não prepara, muitas vezes a gente não coloca nenhum farmacêutico na drogaria. E aí ele acaba entrando mesmo de susto, porque em muitas situações vai ser o primeiro emprego da grande maioria dos ex-alunos aí. Não há desemprego, não é, Dani, nessa área, né? Não há. Não, a gente tem grupo de WhatsApp, eu estou aqui na região de Campinas e São João da Boa Vista, e a gente tem grupo de WhatsApp de todos os farmacêuticos aqui da região. E a gente recebe muita vaga de emprego. Assim, diariamente a gente está publicando vaga de emprego. Diariamente, assim, pelo menos uma vez por semana eu recebo alguém desesperado, eu preciso de farmacêutico, eu preciso de farmacêutico. E eu posso te dizer, eu coordeno o curso de farmácia há 16 anos. Eu posso dizer que nesses 16 anos, meus alunos todos saíram formados e empregados. Não há crise para eles. Não há crise. Nunca houve crise nesse setor. Daniela, fala um pouquinho da Unify, estamos vendo o cartazinho Rádio Unify. Fala um pouquinho, você está agora aí. Estou dentro da Unify. A Unify é uma instituição pública, fica aqui em São João da Boa Vista.
É uma escola de farmácia, é isso? É escola de farmácia? É a área da saúde, né? Sim. Tem farmácia, medicina, Sim, odonto, sim, sim. enfermagem, tem todos os cursos da área da Você saúde. é coordenadora também aí? Aqui eu sou professora. Professora. Aqui eu atuo como professora de quase todos os cursos da área da saúde. E tem um consultório aqui, tem um ambulatório que a gente atende os pacientes com pós-Covid, hipertenso e diabético. A gente tem que fazer um trabalho bem interessante. E você aplica aí nesse consultório o que vocês do Conselho pregam para ser realizado nas farmácias comerciais, né? Você Isso mesmo. segue o protocolo que deve ser seguido numa farmácia comum, né? O meu consultório está registrado no Conselho Regional de Farmácia, tem responsável técnico, tem horário, é fiscalizado da mesma forma. Mas é para... Mesmo não tem... Pode falar. Mesmo não tendo a farmácia, né, a parte da estrutura da farmácia é um consultório individual. Mas é para clientes que não são necessariamente alunos da faculdade, pessoas de fora. Não, é paciente mesmo. Paciente de fora da faculdade. Paciente de fora. A gente tem um ambulatório grande de atendimento aqui, e dentro desse ambulatório tem todos os profissionais da área da saúde. Então, dependendo do encaminhamento, os médicos, enfermeiro, fisioterapeuta, mandam para a gente. Quando percebe que o paciente não está com uma farmacoterapia adequada, aí a bomba estoura na nossa mão. Literalmente. Para a gente terminar a nossa grande conversa, você, naturalmente, como todos nós, entra em farmácias como cliente, né? Uma pessoa comum. E, independentemente da farmácia, é pequena, se é grande, quando você entra, o que você nota na farmácia? O que você não gosta de ver? O que você gosta de ver? Posso ser sincera? Você sabe que eu sou sincera. E eu acho que esse é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje em relação a essas leis que querem vender medicamentos em supermercado. E eu escutei isso de vários deputados quando eu estive em Brasília. Celso, medicamento não tem que estar fora. Medicamento tem que estar dentro do balcão. Medicamento tem que estar controlado. Mesmo os MIPs. Até os MIPs. Aí, o que os deputados falam? Tudo bem, vocês não querem que o medicamento vá para o supermercado. Ok. Mas por que na farmácia ele fica fora? Porque na farmácia qualquer pessoa pode passar, pegar e ir embora. Se vocês falam que mesmo sendo MIP há risco e precisa ter orientação, por que esses medicamentos, então, não podem ir lá para o supermercado? Então, assim, eu entendo toda a parte da farmácia, mas esta ação que foi feita que está sendo muito complicada agora a gente contrapor em relação a esses projetos de lei que quer fazer a venda de medicamentos no supermercado. E, para mim, quando você entra numa farmácia, você vê aquelas grandes gôndolas de medicamentos X, Y e Z, em qualquer pessoa em promoção. Entendeu? É você tratar o medicamento de maneira comercial. E quando você trata o medicamento de maneira comercial, você está possibilitando que vá para qualquer lugar. Grande parte das farmácias ditas de descontos, né, bem comerciais, de bairros regionais, tem a fileira até o caixa, é construída como um pequeno labirintozinho com caixinhas desses remédios em promoção, né? Os anti-inflamatórios, antipiréticos, vitaminas. Preços muito vitaminas. E aí eu te falo uma coisa, ao invés de investir, tudo bem, quer pôr promoção, quer pôr as coisas para chamar atenção, tá tudo bem. Mas coloque coisas que não têm um impacto tão ruim e coloque coisas que você vai lucrar mais. As farmácias estão investindo pouco em dermocosmético. Você acha que é uma área promissora essa? Os que já investiram já entenderam o recado. Dermocosmético, suplementação alimentar e fitoterapia, hoje a gente procura, se você vê o aumento de crescimento de aromoterapia, quantas pessoas procuraram aromoterapia no período de pandemia? Foi inúmeras. Investe em coisas que não vai trazer grandes agravos à saúde do paciente, você não vai ter problema legal e você vai lucrar mais. Simples assim. Se você tivesse uma farmácia, Daniela, você investiria nesse setor, inclusive colocando o profissional ali, não sei se todo o tempo,
mas um que pode ser derivado para lá, quando há necessidade, para explicar funções, ações, etc. Para você ter uma ideia, eu não só colocaria, não só investiria, que eu tenho trabalhado muito com essa parte de prescrição dessa suplementação e fitoterapia, e não tinha um curso de pós-graduação que capacitasse o farmacêutico para isso, para prescrever isso. Eu construí um curso pensando em mim, tá? Eu vou formar um curso com as melhores pessoas para eu sair capacitada para fazer. Então, eu, sem dúvida, prepararia uma farmácia com todos os serviços farmacêuticos preparados, prontos para realizar. Eu prepararia uma farmácia que investiria muito na questão desta parte da aromo, da cromoterapia, da suplementação, da fito, que traz algo que é diferenciado. A gente precisa atender um público diferenciado na questão de que ele exija mais da saúde dele e menos da doença. Para da gente só tratar a doença, vamos tratar a prevenção. Quando o país começar a enxergar a prevenção como caminho, vai ser maravilhoso. Daniele, não sei como te agradecer mais uma vez, é uma honra sempre para nós recebê-la com o seu conhecimento de causa. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada. E quando precisar, é só chamar.